Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Quem nunca ouviu qualquer coisa sobre Judas Iscariotes e que traiu a Jesus com um beijo? E qual o significado desse beijo da traição? Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos que seguiam e eram ensinados por Jesus. Por pertencer ao círculo íntimo de Jesus, ele tinha um relacionamento mais próximo até do que a maioria das pessoas durante o seu ministério. Judas traiu a Jesus, entregando-o às autoridades judaicas. O sinal combinado era que a pessoa que Judas beijasse seria presa e levada a julgamento. Então o Filho do Homem foi traído com um beijo. Entretanto, o beijo nem sempre era uma expressão simples, romântica de amor. Pelo contrário, um beijo no rosto não era uma saudação comum, porém um sinal de profundo respeito, honra e amor fraternal. Portanto, Judas traiu Jesus usando uma expressão tão íntima de amor e respeito para traí-lo, que a ação hipócrita de Judas queria expressar: eu te respeito e te honro, mas o traio. Expressou honra e respeito, exatamente no momento em que ele estava traindo Jesus para ser assassinado. As feridas feitas por um amigo são verdadeiras. Muitas vezes, os inimigos se disfarçam de amigos. O mal frequentemente usa uma máscara para ocultar seu verdadeiro propósito. Nesse episódio, Satanás entrou em Judas antes que ele fosse falar com os principais sacerdotes e armasse tudo para trair Jesus. Satanás possuiu Judas na esperança de usá-lo para destruir o ministério de Jesus. Então ele usou um beijo, um sinal de afeto, para desencadear uma onda de ódio. Porém, Deus permitiu que Satanás possuísse Judas e usasse para atrair Jesus de maneira tão enganosa e hipócrita, a fim de realizar nossa redenção. A própria traição foi profetizada centenas de anos antes de seu cumprimento. Quando Jesus foi traído por um beijo, ele se identificou com os problemas de Davi, quando escreveu: se o inimigo me insultasse, eu suportaria. Se um adversário se levantasse contra mim, eu me esconderia. Mas és tu, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo íntimo, com quem outrora desfrutei de doce comunhão na casa de Deus, enquanto caminhávamos entre os adoradores. Assim que Judas deu o beijo, o ato estava consumado. Jesus foi traído e entregue nas mãos dos sacerdotes daquela época para ser crucificado. Após este beijo cheio de más intenções, Judas foi tomado de remorsos e nunca de arrependimento. Na Bíblia tem um relato de que Judas morreu enforcado, após que ele jogou o dinheiro no templo e saiu. Os principais sacerdotes recolheram as moedas e disseram: é contra a lei colocar isso no tesouro, porque é preço de sangue. Então, decidiram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, para sepultar estrangeiros. Por isso, até hoje, ele é chamado de campo de sangue. Na verdade, todos nós temos um ministério que nos é dado pelo Espírito Santo. E o ministério de Judas é que Jesus queria que Judas o traísse, porque isso era necessário para cumprir o seu plano de redenção da humanidade. Se o plano de Jesus era que Jesus o traísse, por que Jesus o chamaria de filho da perdição e afirmaria que teria sido melhor se Judas nunca tivesse nascido? Se Judas estivesse simplesmente seguindo as instruções de Jesus, porque ele se suicidaria ao ver que Jesus foi condenado. O evangelho de Judas é um evangelho enigmático, cheio de mistério, cheio de rejeição ao ministério de Jesus. É simplesmente uma falsificação herética. Assim como Judas Iscariotes rejeitou Jesus e o traiu com um beijo, o evangelho de Judas rejeita o verdadeiro evangelho e a verdade de Deus com uma aparência fraudulenta de validade. O papel de Judas
como um infiltrado que acabou por trair Jesus, forneceu um testemunho vital da inocência de Cristo. Judas, que havia convivido intimamente com Jesus por mais de 3 anos, declararia posteriormente a inocência de Jesus, o que está em Mateus, capítulo 27, nos versículos 3 e 4. A traição também demonstrou a tolerância, a mansidão e a paciência de Jesus Cristo. Quando esteve com Jesus, Judas foi o que cuidava da subsistência de todos, cuidava dos bens de todos eles. Porém, Jesus sabia que Judas era um ladrão, desonesto que acabaria por traí-lo, mas mesmo assim o tratou com bondade. Por que Judas teve que se identificar ao trair Jesus? A prisão de Jesus ocorreu no jardim de Getsêmani, onde Jesus frequentemente se encontrava com seus discípulos para orar. Judas Iscariotes, uns 12 dos seus discípulos, foi peça fundamental na trama para prender Jesus. Ele foi o responsável pela traição de Jesus, liderando uma multidão armada para prendê-lo. Esse grupo incluía soldados romanos, guardas do templo e representantes judeus enviados pelos principais sacerdotes e mestres da lei e anciãos. Judas aproximou-se de Jesus, cumprimentou-o dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, e o beijou. Jesus respondeu chamando Judas de amigo e perguntando por que ele estaria entre os acusadores. Então os oficiais avançaram e prenderam Jesus. Durante a prisão, o discípulo Pedro desembainhou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mas Jesus repreendeu aquela ação. Jesus, ciente de que estava por vir, não resistiu à captura. Ele se submeteu à prisão, afirmando que essa injustiça era necessária para cumprir as Escrituras e a vontade de Deus. Após a prisão, todos os discípulos de Jesus fugiram. Jesus foi então amarrado e levado primeiro a Anás, um oficial judeu e sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época. Mais tarde, foi julgado pelos romanos e condenado à morte por crucificação. O beijo de saudação de Judas foi um sinal combinado para os oficiais que o prenderam, identificando Jesus como seu alvo. Esse ato de Judas parece estranho e difícil de entender. Jesus era relativamente famoso naquela época. Ele havia falado publicamente para multidões. Ele havia se confrontado com a liderança de Jerusalém. Mesmo assim, não seria fácil de reconhecê-lo. Além disso, por que não prendê-lo em público, onde seria mais fácil de encontrá-lo? A resposta para essas perguntas são tanto misteriosas quanto a questão do porquê Judas precisa identificar Jesus, para que as pessoas se aproximassem o suficiente de Jesus para vê-lo. Entre aquelas pessoas que se aproximaram, apenas algumas estavam com ele frequentemente. Para qualquer pessoa que não fosse um amigo, ele era apenas mais um rosto no meio da multidão. Os oficiais que vieram prender Jesus certamente não o conheciam, e a maioria dos guardas que os acompanhavam provavelmente nunca o tinha visto. E naquele momento, o encontro ocorreu na escuridão da noite, em um olival. A equipe que o prendeu precisava de ajuda para encontrar e identificar a pessoa certa. Jesus foi preso em um jardim escuro e isolado, em vez de em uma rua à luz do dia. Os seus algozes temiam uma reação pública. Capturar Jesus diante de uma multidão poderia ter provocado um tumulto. Além dessas explicações da traição de Judas a Jesus, tem um significado espiritual e profético. Jesus havia predito sua traição e prisão diversas vezes, demonstrando seu conhecimento prévio de sua prisão e crucificação. Durante a última ceia, Jesus anunciou que um dos 12 o trairia. Esse anúncio cumpriu profecias do Antigo Testamento sobre o Messias ser traído por um amigo próximo.
Jesus, o Filho de Deus, onisciente, estava ciente do momento de sua partida deste mundo e dos eventos que levariam à sua morte. Ele sabia que Judas o entregaria para ser preso e sabia quando e onde. Todos esses detalhes cumpriram conforme as profecias do Velho Testamento, fornecendo ainda mais provas da divindade de Jesus Cristo. No entanto, foi somente após a ressurreição de Jesus que os discípulos compreenderam de verdade o ministério de Jesus Cristo. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.